que privilégio a gente celebrar os 2 anos da nossa igreja desse jeito, né? Ei, tem uma palavra no meu coração essa manhã, e tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo. Porque nós fomos chamados, irmãos, para sermos discípulos. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Mateus, para a gente certificar isso. E a gente vai conhecer, a gente está também, graças a Deus, concluindo, né, o discipulado. E Deus é bom demais. Mateus capítulo 28, diz assim, olha aqui, versículo 18. Muita gente conhece esse versículo e diz, Jesus, aproximando-lhes, falou dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar para a gente receber tudo que Deus tem para essa manhã que já começou maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque a tua palavra, ela é o que ela mesmo diz ser. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é o nosso norte, ela é a nossa inspiração, ela é o nosso espelho, ela é, Senhor, o nosso manual de vida. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. A tua palavra, acabamos de ler, diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. E nós cremos assim. O Senhor é conosco. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me dê sabedoria essa manhã para compartilhar aquilo que o Senhor tem para os meus irmãos. E, Pai, nos dê também sabedoria para receber e praticar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fazer discípulos. Sabe, eu estava estudando essa palavra discípulos, porque se Deus, né, através de Jesus, Ele pediu para que nós façamos discípulos, a gente tem que entender o que Ele espera de nós. Eu gosto de saber o que as pessoas esperam de mim, para eu poder superar as expectativas, amém? A gente não quer simplesmente, quando você está num trabalho, por exemplo, e você tem um chefe, um patrão, você quer desempenhar um bom trabalho, saber o que é esperado de você e fazer além, amém? Para deixar um bom exemplo. E mais ainda, irmãos, o nosso mestre, o nosso pai, o nosso pastor, o que ele espera de mim? E ele espera que nós façamos discípulo. Essa palavra, e a gente sempre estuda e pensa que discípulo é fazer, né, aquilo que o mestre faz. Mas quando a gente vai estudar, queridos, aprofundar, é mais do que isso. O discípulo, ele não somente faz o que o mestre faz, mas ele é. Ele é quem o mestre é. E aí, quando a gente entende bem essa situação, entende bem isso, para a gente entender, aliás, para que nós entendamos melhor o que isso significa, vamos ver o contexto, para quem, quando, como era a época, a cultura local. Vamos só recapitular aqui um pouco, vamos estudar isso aqui um pouco, para entender melhor o que Jesus estava querendo dizer. Jesus, você sabe, ele era um rabino. E na comunidade judaica. Para o judeu, queridos, eles, né, o povo de Deus, o povo eleito, era somente os judeus, era o povo de Deus. E eles criam, né, que na Bíblia da época, que até então era até Malaquias, afinal de contas, Jesus não havia vindo, Jesus estava lá com eles,
né? Então, a Bíblia daquela época era o Velho Testamento. Você pode colocar aí, se você quiser ver quantas páginas era a Bíblia deles daquela época, tá certo? Então, eles estudavam a Bíblia, um povo muito que se dedicava às tradições, aos costumes, estudando as Escrituras. Criam que Deus havia falado com Moisés no Monte Sinai, né, e dado os mandamentos, e instruídos acerca da lei, estudavam aquilo. Eles ensinavam seus filhos a serem mesmo diligentes com as Escrituras. Sabe? Até os 10 anos, era comum. Nossa Malta Teens aí, ó, atenção. Antes de entrar para Malta Teens, se você era da época de Jesus ali, do primeiro século, sabe o que era esperado de você? O Pentateuco decorado. Ou seja, Malta Teens, nós temos que fazer correr um pouquinho aí, né? Mas eu não vou te culpar não, que você não está sozinho. Olha aqui, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui, ó, decorado. E se aquele jovem não era tão, se ele era bom, vamos seguir a carreira aqui. E aí, ele seguia para um next level. E nesse próximo nível, ele estudava e decorava o resto. Até mais ou menos por volta dos 15 anos. Decorado. E aí, quando chegava por volta dos 15 anos, não se culpa não, Guilherme, fica tranquilo que você não está sozinho, eu também não sei. Nós estamos na mesma, mas graças a Deus, a gente não precisa disso. Amém? E aí, mas essa que estou falando assim, na época, para o judaísmo, o que era esperado, tá bem? E aí, a criança, até os 15 anos, havendo decorado, ela se apresentava para um rabi, para que ele escolhesse e fizesse tipo uma sabatina, uma prova oral. O que está escrito em Levítico capítulo 4, versículo 3? E tal, não sei o quê, parará, e fazia, foi sem perceber, você já passou dos 15, né, Lu? Então, e aí, irmãos, o jovem passava por essa sabatina da palavra de Deus diante de um rabino. Então, se aquele rabino, e olha que tinham vários rabinos, e os rabinos, às vezes, eles tinham uma interpretação das escrituras um pouco diferente do outro. Então, assim, ele se apresentava e ele tinha uma série de crença, aquilo que era o core, o jam, o conteúdo, o coração dele. Se ele percebesse que aquele jovem que estivesse na frente dele pudesse dar seguimento aos ensinamentos dele, ele então falava assim, você pode ser meu discípulo. Perceba que quem escolhe o discípulo é o rabino. O que a palavra diz? Não foi a gente que escolheu ele, mas ele nos escolheu. Quando o jovem, ele passava, parabéns, ia ser discípulo. Quando ele não passava, ele ia então fazer o que às vezes os pais faziam, ia procurar outras profissões. Muitas vezes carpinteiro, pescador. E nesse contexto, veja aqui, queridos, que rabino era uma das profissões mais honradas. O rabino, ele era o líder, a voz de Deus para aquela comunidade. Então, seguir um rabino era uma honra, era uma questão de vida. E a família instruía assim. Por isso que quando estava lá, na beira da praia, Pedro e outras pessoas pescando, significa então que eles não estavam sendo discípulos de ninguém. Eles não eram bons o suficientes.
eles não tinham passado no teste. Eles eram comuns, sem esperança para aquela comunidade. E aí chega Jesus, um rabino, um mestre, chega para Pedro e diz: segue-me, eu vou te fazer pescador de homens. Naquela hora, ele nem pensou duas vezes, ele largou as redes, largou o barco, largou tudo para poder seguir a Jesus. Quando a gente vê, né, os filmes crentes, os desenhos bíblicos, às vezes não dá muita ideia, parece que Jesus é um robozinho que fala, aliás, vem, segue, e Pedro também, outro robô, aquela coisa assim, né, até parecendo que Jesus era meio sueco, sei lá, com aquele cabelo louro, assim, aquela mecânico. Mas a gente entende essa cultura de que Pedro não passou no teste, não era tão bom assim, estava desqualificado, de acordo com o padrão normal. E um rabino chega para ele e diz: segue-me. Estava devolvendo para aquele homem esperança. Estava devolvendo para ele um rumo, um norte, um propósito. E por que Jesus falou isso para Pedro? Porque ele viu em Pedro um potencial. Porque para o que um rabino escolhesse o discípulo, ele tinha que perceber que aquela pessoa daria continuidade. Continuidade. Por isso que a gente entende, irmãos, que quando Pedro estava no barco e Jesus andando por sobre as águas, Pedro perguntou: é você mesmo? Ele precisou de checar. Ele: sou eu, Pedro, sou Jesus. Eita, é meu mestre. Se é o meu mestre, eu posso. Gente, vocês estão entendendo? A questão aqui, Pedro fez questão. Vamos lá, vamos ver comigo. Me ajuda aqui, Deixa eu ver onde é que está essa referência. Se alguém achar primeiro, pode gritar aí. Está em Mateus 14, né? (14, 22). Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e, passando adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha aí, Pedro, se é você mesmo, então manda-me ter contigo por sobre as águas. Por que Pedro foi tão audacioso, irmãos? Se é você, eu também quero. Porque ele entendia a cultura. Ele entendia discípulo e esse relacionamento entre discípulo e mestre. Ele percebia, o mestre me escolheu, ele sabe que eu posso ser como ele. Então, se é o meu mestre,
Fala para ele, manda-me ter contigo, andando por sobre as águas, que eu quero fazer igualzinho. E aí, Pedro falou assim, aí Jesus, né, falou assim, não, isso aí é coisa só para mestre. Discípulo é segunda categoria, você não pode. Não foi isso que aconteceu. Olha o que ele, Jesus, o nosso mestre, quem nos escolheu, diz. Vem. Vem, Pedro. Você também pode. Você é meu discípulo. Vem. E Pedro, então, desceu do barco, andou por sobre as águas. Pedro andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando-me, salva-me, Jesus. Naquela hora, Pedro, então, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu estou andando sobre as águas e começou a duvidar, a vacilar, e começou a afundar. Ele não afundou de repente, ele começou a afundar. Você já parou para pensar em que ele estava duvidando? O que ele estava duvidando? Aonde que estava a dúvida de Jesus, de Pedro? Porque assim, vamos combinar, Jesus não estava afundando. Quem estava afundando era Pedro. Pedro não estava duvidando que era Jesus, mas ele duvidou que ele podia ser como Jesus, que ele duvidou dele mesmo. Tanto, olha como que é interessante, ele começa a afundar, e aí Jesus pega, prontamente, estende a mão e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você não tem duvida de você mesmo? Por que você não fica com o olho em mim, que sou o autor e o consumador da sua fé? Irmãos, nós somos discípulos. Nós somos para ser como Ele é. Ele tem tanta fé em nós, que quando Ele foi assunto aos céus e nós começamos, lemos Mateus 28, Ele tem tanta fé em nós mesmos, que quando Ele fala assim, agora vão vocês, façam discípulos de todas as nações, Ele deixa esse legado na mão de quem? Na nossa mão, os seus discípulos. Queridos, os céus, o próprio Deus, acredita em você. Acredita em mim. Ele confia em nós. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que a gente não pereça. Ele nos deu um mestre. Ele nos deu um propósito. Ele nos deu um rumo. Ele nos deu a graça para que a gente possa ser quem Ele chamou a gente para ser. Ele mesmo disse, vocês nunca estarão sozinhos. Eu estou com vocês. E ainda diz mais, você vai lembrar, obras maiores vocês farão. Se essa confiança de obras maiores nós faríamos, é porque Ele tem fé em nós. A gente não é um bando de lascado, de Zé Ninguém, de qualquer coisa. Nós somos os
filhos de Deus, os discípulos dele. Irmãos, isso é muita coisa. A gente precisa de conhecer a gente mesmo. Isso que a gente precisa. E por isso que está escrito em Romanos 12, a gente precisa de renovar a nossa mente, não conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente. Para quê? Para que a gente entenda o que os céus pensam a nosso respeito. E agirmos de acordo com o que Ele planejou. Ele pensa. Irmãos, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Se Deus, que é Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, confia em mim, quem sou eu, para achar que a gente não presta, que a gente não vale nada e que a gente não dá conta. Irmãos, isso são vozes do diabo, tentando sufocar o potencial de Deus que está dentro de nós. Ele mudou a nossa natureza quando a gente nasceu de novo. Somos feituras de Deus, criado à sua imagem. Não tem mais nada que os céus precisam de fazer para nos colocar, para nos fazer ser melhores. Ele já fez tudo. Ele mudou a nossa identidade. Ele nos fez seus discípulos. Discípulos. Isso é poderoso, irmãos. Em nome de Jesus, eu oro para que a gente se enxergue como Ele mesmo nos enxerga. Porque Ele diz, vem. Ele diz, vem. Ele diz, o que Jesus disse para Pedro foi, vem. Eu não acho que Jesus diria, vem, só para eu ver você afundar. Não é parte do caráter de Deus. Quando Ele diz, vem, é porque Ele sabia que Pedro andaria por sobre as águas, até chegar até Ele. E, de fato, Pedro andou por sobre as águas. Ele começou a afundar quando ele começou a duvidar dele mesmo. Quando ele começou a duvidar de que ele não era como o mestre era. Quando ele atentou para as circunstâncias e falou assim, eita, mas está muito... essa doença é grave demais, isso aqui é caro demais, o euro, a guerra, o Covid, eu não sei, agora nem se fala mais de Covid, porque tem outra coisa na televisão. É mesmo, eu não posso. Irmãos, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele continua crendo em mim e em você. Por isso que Ele estende a mão aonde a gente está e diz, bora lá de novo. Segunda oportunidade. Por que você duvidou? Não duvida de você mesmo, não? Vamos de novo. Vamos gastar mais tempo junto. Gastando mais tempo junto. Se envolvendo. Se envolvendo. Irmãos, desenvolvimento espiritual, veja a palavra desenvolver. Dentro dela tem a palavra envolver. Esse desenvolvimento espiritual, mas quando é que eu vou chegar a essa certeza que você tem, Marina, de que eu não vou afundar quando eu andar por sobre as águas? Quando eu der esse passo de fé, esse desenvolvimento vai depender do quanto que você permite se envolver com a palavra e com a igreja. Com ferro, irmãos, diz, com ferro, o ferro se afia. É no envolvimento que a gente vai se desenvolvendo. Aleluia. Deus não quer que a gente permaneça do mesmo nível. Ele quer que a gente avance, avance, avance. Eu não estou falando para você agora chegar lá em São Pedro de Moel e começar a andar por sobre as águas, não.
Porque você precisa de ouvir uma palavra dele dizendo, vem. Mas você também pode, mas se você pode até chegar nesse nível. Mas se você ouvir o primeiro, vem fazer parte daquilo que Deus está fazendo e você vir. Porque sentado aqui, vai testar lá em São Pedro de Moel, você vai afundar. Mas enquanto você está acostumado com esse ambiente espiritual, o Senhor falando contigo, você impõe as mãos sobre os enfermos, ele é curado. O Senhor fala contigo e você ora por alguém. O Senhor, você com a palavra, se envolvendo, gastando tempo com essa palavra, se permitindo crescer, você vai crescer. Você vai conseguir, irmãos, tenho certeza. Os céus já creem. E eu também, nós somos quem Ele nos chamou para ser. E vamos alcançar esse potencial juntos. Estamos encerrando, como eu falei, o discipulado na nossa igreja. A primeira edição, aliás, a segunda edição, né, do discipulado dessa igreja. A gente começou, né, logo no início com o pastor Marlon e Janaína, algumas matérias do discipulado, aí veio a pandemia, a gente teve que interromper ali e tudo, e retomamos há poucos meses o discipulado. E discipulado é isso mesmo, é você crescer em ser um discípulo. Tivemos várias matérias aqui e hoje nós estamos encerrando, olha que festa linda, encerrando o discipulado. E no discipulado você aprendeu, quem fez o discipulado, e pode ter gente aqui que fala assim, meu Deus, eu não fiz, perdi essa oportunidade. Deus é tão bom que você pode conversar com o pastor Marlon para você falar, eu perdi aquela aula e tal, quero fazer o discipulado, como eu faço? E aí, você conversa com o pastor Marlon, depois do culto, para como fazer. No discipulado, a gente teve lições sobre fé em Deus, governo da igreja. Você conheceu melhor a igreja, Verbo Leiria, e aquilo que a gente crê. E isso é importante para você se tornar um membro do Verbo Leiria. Porque você só pode, eu quero conhecer para ver se eu vou me envolver. Não é verdade? E envolvendo, vai desenvolver. E hoje, eu queria mesmo apresentar para vocês os nossos líderes, os departamentos da nossa igreja, para que caso tenha um desejo no seu coração de se envolver na igreja local, um lugar que você vai crescer, sabendo sobre ser discípulo, você procure a pessoa certa. Amém? Eu queria começar, pastor Francisco já está ali de pé, na porta da igreja. Raquel, fica de pé também, fazendo favor. Né? E se puder os dois virem aqui à frente, assim, pelo menos, para todo mundo ver vocês, se faz favor. Que coisa maravilhosa. O pastor Francisco e Raquel, eles são um dos pastores dessa igreja e são também responsáveis pela diaconia. Que coisa maravilhosa. A assistência social dessa igreja. Se você quer se envolver nisso, procure eles. Amém? Eles são uma bênção. O pastoral care mesmo, o cuidado pastoral da igreja. Se precisar de qualquer coisa, conta com eles. Aí a equipe maravilhosa que Deus tem colocado para eles. Amém? Obrigada. Queria convidar o pastor Marlon e Janaína também a ficar de pé, por favor. Olha lá, eles vêm até combinando, eles são chiques demais. Ai, aí, pelo amor de Deus. Vem combinando eles também. Ai, que coisa maravilhosa. Eles são os responsáveis pelo discipulado. A Jana também me ajuda muito na escola bíblica, né? E estão responsáveis no assistência. A gente está fazendo uma agora por conta da guerra, blá, 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 blá. Muito S nessa palavra, assistencialismo. Consegui. Tem que acalmar, né? Para falar essa palavra com tanto S. Para os refugiados, né? E está sobre eles também. Que mais, Marlon? Faz tanta coisa que eu esqueci. Pois, exatamente. Envolvido muito com a igreja de crianças. E o Verbo nas casas também. Glória a Deus. Que bênção maravilhosa. Então, se você quer se envolver nisso aí também, pode procurá-lo
Amém? Que coisa maravilhosa. Obrigada. Pastor Tarcísio e a Eli, que não estão aqui, senão se ela estivesse aqui, ela estaria de azul. Tá bem? Porque esse povo dessa igreja é chique. Eles são responsáveis pelo departamento de família. Amém? Vem para cá para você aparecer na câmera. Pois. O responsável pelo grupo de família. Que bênção. Eles são os pastores mesmo para cuidar dos casais. Se você tem esse desejo no seu coração, pode se envolver com eles. Amém? Eles também são os coordenadores do louvor. Mas do louvor temos os líderes, né? Posso falar? Pois, Bruno e Márcia, fica de pé. São os líderes do louvor. Que bênção maravilhosa. Fica aqui perto do pastor Tarcísio, já que vocês estão, né, com a assistência maravilhosa do pastor, na coordenação dele. Também combinando. Meu Deus. Ô Gleison, a gente não está combinando, mozinho. Como é que é isso? Que é isso? Olha aí, e se precisar, do departamento tem um desejo de se envolver no louvor da nossa igreja, olha que bênção. Pode convidar, pode conversar com eles e vai ser uma grande bênção. Amém? Coisa boa. Nós temos... Pois... Vem aqui que a Eli, se a Eli estivesse aqui, eu lembrava. A Eli, que você não está vendo, mas que ela está aqui, assistindo online, tem certeza, aí, ela também coordena a parte das mídias sociais da igreja, que coisa boa. E nessa parte de transmissão, vocês têm um suporte maravilhoso, que é da Thaísa, né, Thaísa? Vem cá também, Thaísa. Ela não está de azul, não, mas pronto, está de preto, que coisa maravilhosa. E se você quer se envolver na questão da mídia, né, da transmissão, ele está aqui, então você fica do lado de cá, pois. E aí, nessa coisa da transmissão da mídia, você pode falar com a Thaísa também, né, pastor Tarcísio? Glória a Deus, obrigada, gente. Temos aqui a Malta Teens e a Malta, né, os jovens. Coisa maravilhosa, pastor Marcelo e Amanda. Estão combinando, o tênis é branco, repare o tênis. Que coisa boa. Então, eles são responsáveis pelos jovens e os adolescentes da nossa igreja, de 10 até 15, a Malta Teens. E a Malta, de 16 acima. Tá vendo? Então, a partir de 10 anos, glória a Deus. Vem mais para cá por causa da câmera. Que coisa boa. Então, se você quer se envolver, fala com eles. Amém? Que coisa boa. Luciana, fica de pé fazendo favor. Olha aí, que coisa boa. A Lu, ela é... Porque ele ainda não chegou. Eita, Deus bom. É muito bom ser povo de Deus, que a gente é feliz, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Na tenda do justo há abundância de alegria. Amém. Glória a Deus. Então, a Lu, gente, ela é responsável pelo culto do avivamento da quarta-feira. Tem sido uma grande bênção. Ela não é só a pessoa que ora na nossa igreja, mas a gente está levantando, né, um departamento mesmo de oração, que vai ser maravilhoso. E vai estar debaixo da coordenação da Lu. Então, a gente vai estar ainda trabalhando no projeto, por isso que eu ainda não... Eu estou assim, meio insegura se eu peço para a irmã levantar ou não. Mas eu estou olhando para ela. O que você acha de levantar mesmo assim? Levanta. Obrigada. Que coisa boa.
Pronto, a gente está trabalhando ainda mais, está com alguns projetos para a gente se envolver e ficar melhor ainda na oração, na intercessão da igreja. E ela vai estar trabalhando aqui juntamente com a Lu. Então, se você quiser se envolver, fazer parte, olha aí que bênção. Obrigada, tá, irmã Valderice? Quem? O meu ou o seu? Ah, tá bom. Então, pronto. Ok. Então a gente está aí com os departamentos e tenho também mais algumas pessoas para a gente. Então, se você quer envolver em oração, conta com eles. Eu queria chamar, que colocasse de pé também, Carla e Max, eles estão no departamento da diaconia, responsáveis, por favor, vem cá. Ah lá, é outro também que está combinando o cinto dela com o tênis dele. Glória a Deus. Eles estão ligados, eles servem em muitos lugares, mas estão ligados à diaconia, no departamento de recepção dos visitantes, organizando lá, e tem uma equipe maravilhosa. Se você quer se envolver nela também, fica à vontade. Mas eles envolvem vários outros lugares. Que coisa maravilhosa. Obrigada. Cadê Larissa? Pronto. Ah lá ela. Larissa, por favor. A Larissa... Gente, também, o marido dela não tá, a gente não sabe a roupa que ele está usando hoje, porque ele ainda não chegou, mas está chegando em nome de Jesus também. A Larissa é líder do departamento infantil. Olha que benção. E se você então tem um desejo de servir as crianças com essa palavra que transforma vidas, e graças a Deus pela vida dela, procura ela. Amém? Obrigada, tá, Larissa? Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, esse é um pouco. Claro que tem muita gente, vários departamentos que a gente está aí construindo juntos. Então, eu queria apresentar mesmo para você, porque se você se envolve, você desenvolve-se mais rápido. Amém? E a gente cresce junto. É para isso, irmãos, que nós fomos chamados, para sermos discípulos. Não é somente um serviço aqui na igreja local. Parece até que a gente está precisando de pessoas. Não é isso. O coração mesmo é que você cresça. Amém? Olha o que Deus fez. O vídeo dos nossos 2 anos, as primeiras fotos, como éramos, e olha a sua volta. O que Deus tem feito através de cada um de nós. Se você pensar, meu Deus, só foi... Rapaz, como passou rápido. A gente nem viu, né, Raquel também, nem viu o tempo passar desde o dia que a gente chegou aqui. Mas olha quantas coisas Deus tem feito. Ele tem acrescentado nas nossas vidas. Eu falo por mim, testemunhos pessoais, tenho incontáveis, pequenos e maiores, mas cada um de nós tem o quanto permite Deus, a gente vai ter de Deus o quanto a gente permite que Ele seja para nós. Amém? Eu queria, que coisa maravilhosa, eu quero mesmo orar por você, para que a gente possa entender a expectativa que os céus têm na nossa vida. Amém? Eu creio, irmãos, Deus, Ele já pagou todo o preço. Nada do que a gente venha a fazer para Ele é pesado demais. Porque Ele já fez aquilo que a gente não podia fazer, que era enviar Jesus. A Bíblia diz que, e eu estava na aula da escola bíblica essa semana, e o professor Rafael, antes de eu orar, e o professor Rafael, né, na aula de consagração, foi maravilhosa, by the way, obrigada. Ele disse assim, lembrando, né, a questão, aquele versículo que diz, qual é o rei que vai à guerra sem antes calcular o preço? E quando a gente calcula o preço, a gente pode pensar, rapaz, me custa isso, me custa isso, me custa isso. Mas para Jesus custou a vida. Nada do que eu venha a fazer
vai se comparar àquilo que ele fez. Irmãos, nós temos grande salvação por meio de Jesus Cristo. Nós não estamos pagando a salvação porque já é nossa. Você não tem que pagar nenhuma penitência para ser aceito pelos céus, não. Você precisa de aceitar aquilo que ele fez. Mas aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, aceitam isso, ficam tão maravilhados. Meu Deus, como o Senhor é bom. Se eu tenho expectativa em Moazinha, o Senhor... Pai, obrigado, porque você conta comigo. Eu amo fazer parte, eu amo servir, eu gosto de fazer as coisas. Sabe, me envolver é tão bom, irmãos. A gente avança, a gente cresce, a gente contribui, vê as vidas transformadas através do nosso sim. Que privilégio. Estamos aqui celebrando os nossos 2 anos e ver tudo que Deus já fez, porque cada um de nós colocou a mão na massa para fazermos isso juntos, é bom demais. E é por isso que a gente está te convidando a fazer parte. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos seus discípulos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou. Não foi a gente que te escolheu, mas o Senhor amou a gente primeiro. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Nós não precisamos de trabalhar para ganhar o seu amor, a sua aprovação. O Senhor já nos considerou dignos. O Senhor já fez tudo por nós. O Senhor, nada vai tirar esse amor do Senhor para as nossas vidas. Nós não precisamos de pagar um preço para sermos aceitos. Porque o que nos fez aceitos foi o sangue de Jesus. Esse sangue que foi derramado de uma vez por todas e que tirou todo o pecado do mundo. Obrigada, porque isso nos elevou à qualidade de filhos, de amados, de herdeiros. Obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos feitos filhos do Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de todas as nossas necessidades. Obrigada, Senhor. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem nas nossas cabeças nessa hora. O Senhor conhece a nossa necessidade e o Senhor tem uma resposta para ela. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Pai, nós desejamos o crescimento. Não queremos ser os mesmos, mas queremos avançar, prosperar, cumprir a tua vontade, Senhor. Nós te amamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que precisa de uma oração por cura? A gente está celebrando a cura do Davi hoje. E talvez, não, eu nem fui para o hospital, nem fiquei internado, nem fui para a CTI, não tive nada disso. Mas às vezes você tem uma necessidade. E é igualmente importante para Deus. Você é tão filho quanto Davi. Você é tão herdeiro, tão digno de cura quanto Davi. Nós queremos orar por você se você tem uma necessidade de cura, para que você experimente mesmo a cura de Deus essa manhã. Olha, eu não preciso convencer ninguém que você está doente. Se está tudo bem com você, glória a Deus. Amém. Deus é bom. Amém. Coisa boa, ó. Deus é bom. Amém. Queridos, o primeiro passo mesmo para sermos, a gente orou aqui e tudo, é ser filho de Deus. Sabe, para sermos filhos de Deus, quanto tempo demora? O tempo que o tempo da sua decisão por se tornar
filho de Deus. O tempo da sua o tempo que você leva para escolher, eu quero ser filho de Deus. Se você, mas eu conheço Deus e tal, Deus é pai de todos. Não é pai de todos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, queria que você fosse lá comigo. Olha aqui. Versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Precisa, irmãos, de uma decisão. Esse se aqui, em português de Portugal, em português brasileiro, é uma partícula condicional. É uma condição. Se você crê com o seu coração e confessa com a sua boca, o que você tem que confessar com a sua boca? Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, tem um resultado. Qual o resultado? Será salvo. Amém? Então precisa de uma decisão. Deus é bom. Deus faz a chuva vir para o justo, para o injusto, para o bom, para o mal, para todo mundo. Deus é Deus. Mas daí a ser salvo, se tornar filho dele, é uma escolha. E ele ama tanto a gente para nos deixar livre para escolher. Amém? E eu então quero perguntar para você, se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e quer reconhecer nessa manhã, dá sinal aí que a gente vai fazer essa oração consigo e você vai, como o versículo diz, ser salvo. Amém? Tem alguém em nosso meio que quer fazer isso pela primeira vez? Amém. Se você pode depois, talvez, nos procurar no fim e tá tudo bem. Que honra. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Fico aqui a minha indicação para você desse livro. Tem tudo a ver com o que eu ministrei, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. É um livro poderoso, né? Bem fininho, ó. Bem fininho. E que pode te ajudar maravilhosamente muito. Amém? Para sermos ainda uma bênção maior. Deus é bom. Amo vocês, tá?